Olá, nono ano. Primeiramente, espero que todos estejam bem. Desejo saúde a todos vocês. Nós estamos agora com este novo vídeo estudando o capítulo 10, vou estar agora comentando, e também o capítulo 11. O capítulo 10 do nosso livro digital trata a respeito de concordância verbal. Vocês já viram no capítulo anterior, nas aulas que eu postei no Google Classroom, que na concordância nominal, os termos, as palavras periféricas, que são artigos, pronomes, adjetivos, numerais, sempre irão concordar com o substantivo ao qual se refiram. Tá? Então, reparem que vocês tendo artigo, volto a dizer, numeral, pronome, adjetivo, vão concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no feminino, as palavras periféricas que eu citei, também estarão. Então, eles vão concordar com o substantivo tanto em gênero, masculino, feminino, ou em número, plural e singular. Então, vamos lá. Essa explicação sobre concordância nominal, só para recapitular a mensagem e os conteúdos da aula anterior. Agora vamos à aula de hoje, concordância verbal. Vamos agora aqui, mexendo no livro digital. Bom que assim é mais prático, tudo é mais fácil. Vocês podem acompanhar na tela, nesta gravação. Agora ampliando aqui, a respeito das regras. As regras de concordância verbal. Repare, quando nós falamos em concordância verbal, o nome já diz, sempre o verbo está em questão. O verbo ele terá que concordar, que combinar com o sujeito, assim como os periféricos que eu citei, artigos, pronomes, numerais, adjetivos, preciso combinar com o substantivo, isso na concordância nominal. Nesta matéria, concordância verbal, o verbo ou os verbos sempre concordando e combinando com o sujeito. Então, se o sujeito aparece no singular, o verbo terá que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo terá que concordar com o sujeito no plural. Então vejamos aqui, aumentando aqui o exemplo, Ximena não dançou. Reparem que o dançou é um verbo que está na terceira pessoa do singular, por quê? Porque o sujeito Ximena está no singular. Agora, se eu tiver um sujeito no plural, como na segunda frase, os alunos afastavam-se. Reparem que os alunos, plural, mais de um. Então, o verbo também, para combinar, ele é obrigado a estar no plural. Então, os alunos afastavam-se. Se eu tivesse colocado o aluno, ou seja, o sujeito, no singular, o verbo já não seria afastavam, seria o aluno afastava-se. Tá? Então, reparem este detalhe aqui importante. Agora, nós temos as outras regras, tá? De concordância verbal, casos específicos. Tá? De sujeito simples. Então, quando o sujeito simples estiver representado por nomes coletivos, substantivos coletivos, se referem a grupos, então reparem, nós temos o grupo decidiu-se por sua permanência. Então, reparem aqui que o grupo, embora sendo coletividade, ideia de mais de uma pessoa, nós conseguimos agrupar e formar um grupo, ou seja, coletivo no singular. Eu não falei os grupos, já que está no singular, o verbo concorda, tá, com este coletivo. Então, se é o grupo, o verbo fica no singular, decidiu-se, ok? Com expressões partitivas, o que é isso, professor? Expressões como grande parte, uma porção de, a maioria, quer dizer, palavras, expressões que dão ideia de parte. Determinado grupo. Podem ser empregados com verbo no plural ou singular. Então, é para vocês na prova, tá? Então, vocês têm dupla opção aí, duas alternativas de escolha. Alternativas, para escolher na prova. Ou vocês podem colocar o verbo no singular ou no plural, tá? Por exemplo, a maioria dos alunos evitou tocar no assunto, ou seja, o verbo ficou no singular para concordar com a maioria que está no singular. Então, a maioria evitou. Na outra frase, a mesma, só que agora de uma outra forma, a maioria dos alunos evitaram tocar no assunto. Mas não é a mesma frase? Mas reparem que agora o verbo
pode ser colocado no plural também, por quê? Para concordar com 2 alunos, porque 2 alunos está no plural. Então eu posso fazer a primeira opção, a maioria dos alunos evitou, ou a maioria dos alunos evitaram. Não estará errado, nenhuma das duas. Agora, substantivo, né? Ou melhor, sujeito simples com nomes, com substantivos que só se usam no plural. Esta aí confunde muita gente. Em termos gerais, nomes que são empregados apenas no plural, como os locativos ou títulos de obras, usualmente dependem da presença ou não do artigo para serem pluralizados. Então, se eu digo os sertões só por causa do os, o verbo fica no plural. Tá? Os sertões constituem obra consagrada em nossa literatura. Vidas secas, olha só, plural, mas não tem as vidas secas, não tem um as. Só por causa disso, desse detalhe, o verbo fica no singular, constitui. Então, vidas secas constitui obra consagrada em nossa literatura. Reparem na outra. Outro exemplo, os Estados Unidos avançam na busca de soluções para o problema. Então, reparem, os, se eu coloco o artigo os, o verbo tem por obrigação a ficar, né, no plural. Então, os Estados Unidos avançam na busca de soluções para o problema. Em Minas Gerais, como não tem o as, né, eu não falei as Minas Gerais, então Minas Gerais avança na busca de soluções para o problema. Então, resumindo, se houver o artigo, as ou os, o verbo ficará no plural. Agora, se não houver determinante, né, artigos que determinem esse substantivo, o verbo ficará no singular. Então, eu posso falar Estados Unidos avança ou os Estados Unidos avançam. Depende se vai ver o artigo ou não. Agora, outro exemplo e outra regra com expressões quantitativas. Sujeito com expressões quantitativas, mais de, menos de, cerca de, faz a flexão a partir do número que acompanha. Então, mais de um professor reclamou, tá? Concorda com um. Então, reclamou no singular. Se, por exemplo, houver mais de um, eu colocar mais de 5 professores, quer dizer, plural verbo. Mais de 5 professores reclamaram da atitude do aluno. Outra regra com pronomes relativos que ou quem. Diante do pronome relativo que, o verbo deve concordar com a palavra que o antecede. Então, fomos nós que alertamos, ou ainda, outro exemplo, fui eu que alertei. Então, reparem, o verbo sempre concordando, quando houver o que no meio, com o pronome que aparece antes. Então, fomos nós que alertamos, fui eu que alertei. Tá? E aqui, né, nós temos aqui outra regrinha diante da presença do pronome relativo quem. O verbo pode concordar com o nome que o antecede ou permanecer no singular. Então, neste caso, já não é mais o que? O quem. Então, o verbo pode concordar com o pronome ou poderá ficar permanecendo singular. Então, fomos nós quem avisamos o diretor ou fomos nós quem avisou. Ok? Bom, então aqui acabamos de ver as regras principais de concordância verbal com o sujeito simples. Agora, com o sujeito composto, com núcleos unidos por ou. Caso haja sentido de exclusão, o verbo deverá permanecer no singular. Por exemplo, uma carta ou mensagem eletrônica será enviada aos pais dos envolvidos, ou seja, ou uma coisa ou outra. As duas ao mesmo tempo não é possível. Então, o verbo fica no singular. Por quê? Porque eu estou excluindo uma, né? E aí só ficaria a outra, tá? Uma carta ou mensagem eletrônica será enviada aos pais envolvidos, dois envolvidos. Agora, se não houver exclusão, o verbo passará para o plural. Então, telefonema ou e-mail são formas mais rápidas de comunicação. Será que é só um que pode ser rápido? Não. Tá? Então, telefonema e e-mail podem ser rápidos. Se eles podem ser rápidos, são. Verbo no plural. Não há caso ou ideia de exclusão neste último exemplo. Agora, com núcleos representados por pessoas diferentes. Esta é boa. Diante de núcleos representados por pessoas gramaticais diferentes, emprega-se o verbo no plural, respeitando-se a seguinte ordem. Então, nós temos eu e tu. Eu e tu equivale a nós. Tá? Então, nós já decidimos. Verbo na primeira pessoa do plural. Se eu tenho eu e ele, também equivale nós. Então, nós já decidimos, ou seja, eu e ele. Tá?
tá? Verbo também na primeira pessoa do plural. E aqui nós temos tu e ele. Aí, no caso, prevalece a segunda pessoa, o tu, tá? Só que na forma plural. Então, tu e ele, segunda pessoa do plural, equivale a vós. Vós já decidistes. Então, se eu tenho vós já decidistes, né? Reparem que o decidistes está na segunda pessoa do plural, ok? Outra regra, com núcleos com aposto resolutivo. Professor, o que é isso? Nós temos aqui, ó, no caso de vários núcleos serem resumidos em um único elemento, a concordância era feita com a palavra resumitiva. Então vejamos o exemplo. Embora tendo vários núcleos, né, sujeito composto, o professor, o diretor, a secretária, todos concordaram. Então o aposto que resume tudo que eu disse, os núcleos que eu falei, é o pronome indefinido todos. Então, só por causa do todos que o verbo fica no plural. Então, todos concordaram. Agora, olha a diferença na frase de baixo. O professor, o diretor, a secretária. Ninguém. Opa, esse ninguém, eu estou resumindo e no singular. Tudo que eu disse. Então, ninguém reclamou e não reclamaram. Tá? Agora vamos lá. Outra regra com núcleos sinônimos. Quando os núcleos forem sinônimos, exatos ou aproximados, o verbo pode ser usado no plural, concordando com todos os elementos, ou singular, concordando com a ideia que representam. Então, a tristeza, a angústia, a depressão, né? Termos que têm muito a ver entre eles, são consequências do bullying. Tá? Ou a tristeza, a angústia e a depressão é consequência do bullying. Tá? Então, na verdade, a tristeza, a angústia e a depressão é ou são. Tanto faz. Não estará errado não, tá? Ok, turma? Agora, verbo haver. Quando for verbo haver, gente, esse verbo é impessoal, quando ele tiver a ideia de existir, tá? Então, vejamos aqui, ó. Vamos ver. Vai haver punições. Reparem, se eu tenho vai haver, o vai não seria impessoal, mas já que está ao lado do haver, com a ideia de existir, formando uma locução verbal, um do lado do outro, o vai também ficará no singular. Então, vai haver punições, não importa se são punições, se é punição, entendeu? Se é plural ou singular, o que venha depois, mas a locução com o verbo haver não muda, sempre no singular, tá? Deixa eu ver aqui, ó, verbo haver, deixa eu ver mais algum detalhe do verbo haver, já falei, né? Haverá punições para quem praticar o bullying, ou seja, quando houver verbo haver com ideia de existir, o verbo permanece em singular. Tá? Não importa quem apareça depois, porque esse haver é um verbo que é impessoal, sujeito e inexistente, ele não concorda com ninguém. Então haverá punições ou punição. Ele deixou de acreditar em si há muitos anos. Não importa quantos anos, sempre há. Ou pelo menos verbo haver no singular. Havia, né? Houve, haverá, haveria, há. Não importa qual seja o tempo do verbo, mas ele vai permanecer no singular. Agora, verbo fazer. O verbo fazer também é pessoal. Quando? Quando ele indica transcorrido ou decorrido, né? Tá? Então, ó, o verbo deverá permanecer no singular. Por quê? Outro caso de sujeito inexistente. Verbo fazer. Então, hoje faz 2 semanas. Como não há sujeito, né, é um verbo impessoal e não concorda com ninguém, sempre permanecendo no singular. E se houver locução verbal, ele formando com outro verbo, a locução também permanecerá no singular. Já vai fazer 2 meses que não a veja. Bom, são as dicas, as regras de concordância verbal. Agora vamos para o próximo capítulo, também pertinente a este vídeo, concordância com o verbo ser. Opa, essa matéria, né? Esse conteúdo requer e merece atenção porque confunde muita gente, tá? Tem alguns detalhes aqui que são importantes e podem passar despercebidos para muitos. Então vejamos aqui, ó. Vamos lá, verbo ser, caso de concordância com o verbo ser. Então vejamos aqui as regras, aumentando a tela aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Repare, a primeira, com o pronome definido tudo, ou os demonstrativos isto, isso e aquilo. Flexiona-se preferencialmente o verbo no plural se o predicativo desses sujeitos for plural. Então, para quem não sabe esquecer, o predicativo é uma qualidade ou defeito, é uma qualificação para o sujeito. Tá? O predicativo fica depois do verbo.
do verbo de ligação. O verbo ser é de ligação. Então, ó, tudo são espinhos na vida do menino. Tá? Então, por que são? Ele não vai concordar com tudo, e sim com o predicativo que vem depois, espinhos, mais de um. Tá? Se espinho está no plural, o verbo fica no plural, são. Isso são lembranças de uma vida solitária. Então fica o verbo no plural, são. Mesmo que eu tenha o sujeito, né, no singular. Tá? O verbo, neste caso, não vai concordar com o sujeito, e sim com o predicativo. Observação, a flexão no singular, embora incomum, não constitui erro. Então, neste caso, se eu colocar no singular o verbo ser, né, ou seja, não é errado, mas não é o mais usual. Tá? Numa prova de concurso, cuidado com a pegadinha. Se eles perguntarem como fica, né, o verbo, qual é a regra usada, digamos, em sua maioria, entendeu? Na maioria das vezes, entendeu? Aí vocês vão colocar qual é a regra mais comum. É o verbo no plural. Ou no singular, se o predicativo estiver no singular, mas não é o caso aqui. Ó. Aqui nós podemos ver, tudo é espinhos. O predicativo continua no plural, espinhos, então o mais usual seriam tudo são espinhos. Tá? Outra regra, substantivos comuns de números diferentes que não envolvam pessoas. Então, a concordância pode ser opcional, ou uma ou outra, ou verbo no singular ou no plural. Então, o resto é coisas irrelevantes ou o resto são coisas irrelevantes. Tanto o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Tá? Então, vamos lá. Outra regra, ainda que vocês achem estranho, né? Se estranha aqui, mas é isso aí, tá, gente? Agora, outra regra. Com pronomes pessoais ou nomes que denotem pessoas. O verbo ser deve concordar com essas pessoas, quer elas funcionem como sujeito ou como predicativo. Agora, aqui já mudou de figura, tá? Então, por exemplo, a amiga era suas esperanças. O verbo terá que concordar, tá? Aqui no caso, com a pessoa. A pessoa não são esperanças, e sim amiga, tá? Já que vem na frente, amiga é sujeito. Então, o verbo vai concordar com amiga, não importa onde esteja a pessoa. Se a pessoa estiver na frente, sujeito. Se estiver no final da frase, né, depois do verbo, predicativo, onde ela estiver, tá? Qualquer que seja a posição na frase, o verbo vai concordar com a pessoa. Então, amiga era suas esperanças. Então, neste caso aí, era verbo no singular. Agora, seu medo eram as outras crianças, ou seja, a parte que se refere à pessoa, né, está no final, no predicativo. Como está no plural, outras crianças, então o verbo não fica no singular mais. O verbo ficará, né, no plural. Seu medo eram as outras crianças. Agora, repare que a regra também diz respeito ao pronome. Não está aqui no livro, né, neste livro digital, mas eu posso ler no outro livro um exemplo, tá? Que nós temos aqui, ó, os atletas somos nós. Repare o seguinte, neste exemplo que eu estou falando, os atletas somos nós, embora atletas se refira à pessoa, a regra diz sobre pronomes, que nós podemos concordar com os pronomes, tá? Só que se houver pessoa e houver pronome, digamos assim, vai prevalecer, a preferência será a concordância com o pronome pessoal. Então, neste caso, o pronome nós é que vai prevalecer sobre atletas. Então, certo é que a frase fica, os atletas somos nós, e não os atletas são nós. Tá? Então, quando houver pronomes, mesmo que o pronome esteja no finalzinho da frase, sempre o verbo vai concordar com o pronome, tá? Aqui estará se referindo com o pronome pessoal. Por exemplo, o campeão és tu. O tu no final fica o verbo és. Eu sou o bailarino. Reparem, sou para concordar com eu. Neste caso, o eu aparece no início da frase, sujeito. E a frase que eu disse antes, os atletas somos nós. Nós vem no final, é predicativo, então o verbo tem que concordar com o pronome. Tá? Não importa onde esteja. Então, os atletas somos nós. O verbo fica na primeira pessoa do plural para concordar com nós. Agora, outra regra que nós temos aqui, né? Vejamos, com os pronomes interrogativos que o quem. A concordância é feita com o predicativo. Então, que são essas perguntas? Quem é essa
ou melhor, que é essa pergunta? Quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa? Então, sempre o verbo, neste caso, concordando, quando houver que ou quem, pronomes interrogativos, né? Eu vou sempre concordar o meu verbo ser com o predicativo, ou seja, com o que vem depois do verbo. Então, se o que vem depois estiver no plural, perguntas, ficam, que são essas perguntas? Se o predicativo estiver no singular, o verbo fica no singular, para combinar com o predicativo. Então, que são essas perguntas, né? Ou então, que é essa pergunta? Então, repare que a combinação é com o predicativo, que aparece no final da frase. Agora, na indicação de hora e distância, agora é o seguinte, o verbo concorda com o predicativo, ou seja, com o número de horas. Se eu tenho 1 hora, é 1 hora. Se eu tenho mais de uma, são 2, são 3, e assim por diante. Quando em relação à distância, a mesma situação. Concorda com o numeral. Até lá é 1 quilômetro, ou até lá são 10 quilômetros. Agora, cuidado com o seguinte. Se por um acaso, que não está aqui na regra do livro, mas eu posso falar, quando o verbo ser estiver se referindo, né, à quantidade, preço ou medida. Tá? Por exemplo, 20 quilos é ou são muito? 10 reais é ou são pouco? 3 metros é menos ou são menos que preciso? Então repare que aqui, gente, é outra regra. Não foi colocado no livro, mas é importante, cai muito concurso. Quando houver o verbo ser estiver se referindo, volto a dizer, a quantidade, preço ou medida, o verbo ser não muda, permanecerá no singular. Então o certo seria 20 quilos é muito, 10 reais é pouco, 3 metros é menos do que preciso. Tá? Neste caso, ou nestes exemplos, né, verbo fica no singular, verbo fica é. Outra coisa, né, última regrinha, na indicação de datas. Quando vocês têm indicação de datas, a concordância será opcional. Como assim, professor? Eu posso fazer o seguinte, posso colocar hoje é 5 de maio, porque eu estarei concordando com a ideia do dia, que é um dia só, dia 5 de maio, ou hoje são 5 de maio, ou seja, a concordância com o numeral 5, tá? E aí o verbo no plural. Tudo bem? Diante da presença da palavra dia, aí sim o verbo ele é obrigatoriamente colocado no singular. Hoje é dia 5 de maio. Aí não tem por que ter dupla interpretação, porque já tem um dia aí escancarado, exposto para vocês na frase. Espero que tenham entendido estas duas matérias que são importantes, caem muito em concursos e estarão também nos meus instrumentos avaliativos. Concordância do verbo ser, né, e concordância de um modo geral com os outros verbos, né? Ok, turma? Então, bons estudos. Até o próximo vídeo.